Seja muito bem-vindo. Meu nome é Arthur Reis, eu sou cirurgião especialista em oncologia da superfície peritoneal e essa é a Peritônio.life. Hoje eu vim aqui para trazer para vocês as 4 publicações da ASCO de 2023 que são relevantes e impactantes em oncologia da superfície peritoneal. Então, se você tem interesse em saber o que é que foi publicado e que pode mudar a forma com que a gente maneja os pacientes e trata os pacientes que têm carcinomatose peritoneal, fique aí que logo após a vinheta eu vou explicar um por um para você. As 4 publicações esse ano em oncologia da superfície peritoneal que eu, Arthur Reis, especialista em oncologia da superfície peritoneal, trouxe para vocês. Antes de começar, eu quero explicar para vocês o que é a ASCO. A ASCO é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia. É nesse congresso que as publicações relevantes, que as publicações que podem mudar a forma com que a gente conduz os casos oncológicos são publicados. Então é na ASCO que as grandes novidades aparecem. E aí eu dei uma olhada na programação e trouxe para vocês os 4 trabalhos que, na minha opinião, são os mais relevantes desse ano. Desses 4 trabalhos, nós temos 2 deles que são publicados para pacientes com câncer de ovário, um deles publicado para pacientes com câncer coloretal e o outro deles está falando sobre o manejo perioperatório, sobre os cuidados operatórios de um paciente que é submetido a HIPEC. O primeiro deles que eu vou discutir aqui com vocês é o trabalho do Somashekhar. Ele é indiano e ele trouxe na prática os dados da aplicação do protocolo, do guideline ERAS em pacientes que foram submetidos à cirurgia citoredutora com HIPEC. Esse guideline foi publicado há alguns anos pelo PSOG, pelo Grupo Internacional de Estudo da Oncologia da Superfície Peritoneal, e ele aplicou e mostrou os dados desse protocolo aplicado na prática. E, como era esperado, ele conseguiu ver que não só aplicar o ERAS em pacientes que foram submetidos a HIPEC é seguro e factível, como também ele conseguiu provar que esses pacientes ficaram menos tempo internados, tiveram menos tempo de UTI e que tiveram uma evolução provavelmente melhor do que os pacientes que não foram submetidos ao protocolo ERAS. O segundo trabalho que eu vou trazer aqui para vocês é um trabalho que foi publicado por um grupo chinês em que eles estudaram a aplicação da HIPEC preventiva em pacientes com câncer coloretal T4. O que é isso? O T4 é aquela neoplasia que já invadiu todas as camadas da parede do intestino e por isso ele traz um risco grande de disseminação peritoneal após o tratamento radical. Esses pacientes têm um risco de desenvolver a doença. Cerca de 30 a 40% dos pacientes acabam desenvolvendo carcinomatose na evolução da doença. Eles aplicaram a HIPEC no momento da ressecção do tumor primário e viram um benefício nesses pacientes. Esses pacientes não só desenvolveram menos metástase peritoneal, essa disseminação foi tardia no grupo que recebeu essa HIPEC profilática. Esses achados são muito coerentes com o trabalho publicado pelo Álvaro Arjona, que se chama HIPEC T4. Esse trabalho foi publicado na JAMA, que é uma revista americana, há alguns meses atrás, e ele estudou exatamente a mesma população. Para vocês verem o quanto é relevante a disseminação peritoneal em pacientes que são tratados de forma radical, de forma curativa por câncer coloretal. Então, esse trabalho é um trabalho importante e que precisa ser analisado com calma e comparado com outros estudos para a gente entender se realmente a HIPEC é uma ferramenta como prevenção de disseminação peritoneal.
Agora nós vamos começar a falar de 2 trabalhos. São 2 trabalhos que foram publicados em câncer de ovário. Então, a paciente que tem câncer de ovário e desenvolve uma disseminação peritoneal, ela é considerada estadio 3. Foram 2 publicações. Uma delas foi a reanálise após 10 anos de seguimento do OV-HIPEC-1, que é o trabalho em que foi aplicado a HIPEC de intervalo em pacientes com câncer de ovário estadio 3, que foi publicado pelo grupo holandês aqui, comandados pela Vandriel. Essa reanálise após 10 anos de seguimento manteve os resultados observados lá atrás de sobrevida global e também sobrevida livre de doença. Então, o dado de que para pacientes não suscetíveis à citorredução primária, que são tratados com terapia neoadjuvante, a aplicação da citorredução de intervalo com HIPEC mantém-se benéfica mesmo após 10 anos de análise do grupo. E o último trabalho, também publicado em câncer de ovário, é o SHPOR Trial, que é um trabalho que estudou a HIPEC nas pacientes que foram tratadas de forma radical e curativa inicialmente, quando elas tinham uma neoplasia de ovário estadio 3, a doença recidivou após o tratamento. Para as pacientes com recidiva de câncer de ovário estadio 3, que são sensíveis à platina, eles conseguiram observar que a aplicação da HIPEC foi benéfica em termos de sobrevida global e também em sobrevida livre de doença peritoneal. E olha só que interessante, quando a gente cruza esses dados e a gente entende que a HIPEC é segura e é factível, pode ser usada como uma ferramenta para reduzir a chance do paciente de desenvolver a carcinomatose se ele tem um risco grande de desenvolver isso durante a evolução da doença. E também pode ser usado quando não é possível fazer o tratamento inicial ou então quando a doença volta. É muito importante vocês entenderem que aqui eu não estou nem fazendo uma análise científica e nem analisando e nem qualificando nenhum dos trabalhos. Eu não tenho como interesse aqui a gente analisar a metodologia científica. Porém, eu venho aqui só trazer para vocês o alerta de que a ferramenta pode ser útil para esses pacientes. E se você é paciente, eu quero que você entenda também que aqui eu não estou dando nenhum tipo de conselho médico. Se você quer um conselho meu, eu sugiro que você procure um especialista em oncologia do peritônio. Existem vários espalhados pelo Brasil e também pelo mundo que vão conseguir ajudar você a entender se isso que foi publicado agora se aplica para você. Se você gostou desse conteúdo, então eu já peço agora que você se inscreva aqui no meu canal para que você receba todas as novidades que eu vou trazer aqui para vocês sobre a oncologia da superfície peritoneal. E se você acha que alguém pode se beneficiar de assistir esse conteúdo, já aproveita e compartilha o link com eles, porque aí eles vão poder assistir e isso pode ser que ajude mais gente. Grande beijo para vocês!